Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Mais uma vez, iniciando a semana, Pai, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua direção, ó Pai, é que nós podemos estar todos os dias da nossa vida. Assim confiamos em Ti, a nossa vida, confiamos em Ti, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma. Entregamos tudo na mão do Senhor, meu Pai, porque na mão do Senhor estaremos seguros. E assim, meu Pai, nós vamos seguir os dias que estão para seguirmos nesta terra, meu Pai. Todo esse povo que está aqui nesta noite, fala conosco nesta noite de uma forma especial. Eu não tenho nada se do Senhor não vier, se a Tua palavra não for guardada dentro do meu coração para passar para os Teus filhos que aqui estão. Usa mais uma vez e faz o Teu nome ser glorificado em nome de Jesus. Toda honra seja dada a Ti, toda glória seja dada a Ti, todo louvor seja para o Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra comigo o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3. Toca o som, vai tocando. Gênesis capítulo 3, verso 17. Eu quero falar um pouco sobre o favor de Deus em nossa vida. Repete comigo isso, por favor. Diga assim: menos suor e mais favor. Menos suor e mais favor. Gênesis capítulo 3, versículo 17 diz assim: finalmente declarou ao homem, Deus abençoe o pastor Felipe, Deus abençoe a sua vida, tá? Desculpa não ter lhe apresentado com toda a honra, mas está aqui conosco, gente, o pastor Felipe, tem uma igreja lá na Pituba, abençoada, amigo de presbítero Marquinho, diaconisa Camila, já cuidou deles no tempo de jovens, não é isso? Aplauda o Senhor pela vida do pastor, gente. Deus abençoe, meu filho. Seja bem-vindo a essa casa, seja honrado nessa casa, em nome de Jesus. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvido à voz da sua mulher, olha, não critica a mulher não, tá? Parou a brincadeira, em nome de Jesus, viu? Não faça isso. E comeu da árvore de qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. A vida humana, gente, ela é finita, ela tem fim, né? E a sua vida natural nessa terra, ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Quem entende isso? Você entende isso ou não? Você não tem vida eterna aqui nessa terra. Você tem vida eterna nos braços do Pai, com o Senhor. Mas aqui nós temos início, meio e fim. Nascemos, não sabemos como nascemos ou como viemos à vida, a não ser na história que o nosso pai conta e a nossa mãe conta, mas também não sabemos o dia que vai morrer, né? Então, seja tudo na mão de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: olha, quando você for saltar do paraquedas, você tem que saltar e acertar, porque se você não acertar, você vai cair lá embaixo espatifado. Você já ouviu essa frase, não? Ou seja, a primeira vez que você soltar de um paraquedas, você tem que acertar. E é como se a nossa vida fosse assim. Surpresa. Se a gente erra, a gente tropeça, cai. Mas se a gente acerta, nós temos benefícios do acerto. O que foi, meu filho? Está funcionando, não? O varão que fica ali parado e eu tenho que adivinhar, né, varão? Isso aqui é os obreiros abençoados. Assim, ó. Adivinha aí, pastor, o que é que ele quer? Entendeu? Esse espírito de adivinho sai agora, em nome de Jesus. E entra o espírito da comunicação. É assim que esse povo... Olha, isso é real, viu? Você está pensando, a gente tem que adivinhar aqui quem está doente na igreja, porque se a gente não ligar para a pessoa, é como se assim, o pastor não ligou para a gente, ó. E a gente nem sabe se está doente ou não, entendeu? A mente do ser humano é assim, viu? Isso aqui não é
Não é indireta não, mas é direta mesmo. Não precisa de indireta, eu já falo direto. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente tem que adivinhar as coisas. Passou mal, eu não sei, não me ligaram, né? Mas se ligar, a gente vai dar toda a atenção devida, que a gente está aqui para isso. Então, a vida é isso, gente. A vida ela tem início, meio e tem fim. Ela é finita. E eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério aqui, que está nesse texto. O pecado entrou na terra através de um fruto, através de uma desobediência. E através desse pecado foi dado uma consequência para esse pecado que até hoje, se vacilar, algumas pessoas sofrem. Ou seja, nós precisamos trabalhar e comer de quê? Do nosso suor. Antigamente tinha trabalho? Tinha. Mas o trabalho não tinha suor, era tranquilo, era leve. Mas depois do pecado, o trabalho ficou dolorido, sofrido. A terra, ela também dava seus frutos na normalidade. Era tranquilo, a terra prosperava. Mas depois do pecado, para a terra prosperar, nós temos que semear. Nós temos que fazer a nossa parte. Se você não plantar, você nunca vai colher aquilo que você plantou. E esse sofrimento para tirar o sustento da terra. Então, quando a gente abre esse texto, nós estamos vendo que foi Adão que lançou essa, vamos dizer, maldição sobre nós. Nós fomos malditos, nós fomos pego de surpresa na nossa vida, no nosso nascimento, porque já nascemos dessa maldição. Contanto, é como se a gente ralasse na vida, mas não flui. Você rala, trabalha, paga o cartão e diz assim, agora vai sobrar um dinheirinho, mas parece que o dinheiro escorrega, né? Parece que o dinheiro nunca para na sua conta, e você trabalha mais. E a vida é assim, você quanto mais trabalho você tem. E você pensa que a coisa vai melhorar, mas parece que a coisa não melhora. É como se você tivesse muito suor e pouco favor. Mas eu quero tirar isso da sua mente hoje, que eu vim aqui com a palavra para libertar você, para você suar, mas também prosperar. Suar, mas também ter isso dentro de você, não como um peso, como um fardo ou como um sofrimento, mas como uma leveza, porque o nosso Cristo quebrou toda essa maldição que foi lançada sobre Adão. Mas tem muita gente ainda que está vivendo debaixo dessa maldição. Eu quero falar uma palavra de Deus para você e mostrar para você que nós precisamos lembrar do favor de nosso Deus todo o tempo da nossa vida. Porque quando a gente esquece, é como se a gente vivesse no automático. É como se a gente vivesse buscando, mas nada nos satisfaz. Deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que o pecado seja o efeito da maldição no trabalho, Cristo, na cruz, Ele quebrou toda essa maldição. Eu não posso tirar o olhar, Caio, da cruz. Porque quando eu tiro o olhar da cruz, é como se eu pegasse de novo aquela maldição e vivesse essa maldição na minha vida. Eu estava falando com os meninos que eu amo o trabalho. Por mais que eu trabalhe até 10 horas da noite, até 11 horas da noite, mas eu amo o trabalho, porque depois do trabalho feito eu vou ter resultado. E quando eu faço um trabalho de excelência, melhor ainda, porque eu vou ser um cara que as pessoas queiram me contratar. E de fato a gente precisa entregar o melhor resultado, o melhor do nosso trabalho.
para que a nossa vida ela tenha, de fato, uma relevância no mundo material, gente, no mundo financeiro. Hoje eu vou falar para vocês sobre trabalho mesmo. Pastor, mas você podia pregar toda outra uma palavra, mas o ano está se acabando. E eu garanto a você, com todas as minhas forças e tudo que a gente passou nesse ano, foi somente porque a gente tem que correr atrás do trabalho, do pão de cada dia. Ninguém de vocês aqui, acredito eu, ficou de braços cruzados esperando o dinheiro entrar na conta. Ficou? Todo mundo trabalhou, não trabalhou? Mas 2026 está chegando, gente. Vai ser um ano difícil, não vai ser um ano fácil. Mas o que vai manter você de pé no ano de 2026 é você entender que essa maldição que carrega um fardo pesado, um sofrimento, não está mais em você. Ela não pode ir com você para 2026 de jeito nenhum. Porque senão a sua vida ela vai ficar o tempo todo assim, você levando ano, entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano, trazendo peso, fardo. Pastor, eu trabalhei tanto no ano 2025, mas é como se as coisas entrassem de uma mão e saíssem pela outra. Eu vou falar sobre isso. Eu preciso que você pare de viver uma vida onde a satisfação nunca você consegue tomar posse dela. Está na hora de você ser uma pessoa satisfeita. Está na hora de você ser uma pessoa próspera mesmo. Está na hora de você ser uma pessoa onde vai ter fartura dentro da sua casa, aonde o seu dinheiro ele vai sobrar. Você vai precisar administrar, você vai precisar cuidar, você vai precisar ter uma inteligência emocional para parar de ficar o tempo todo de altos e baixos, pastor. Chega, gente, a igreja nasceu para prosperar. Os servos de Deus nasceram para prosperar. Mas tem muita gente que está vivendo essa maldição de sofrimento. Eu tenho que sofrer, eu tenho que suar, porque a Bíblia diz que eu vou comer do meu suor. Mas não é um suor sofrido, é um suor leve, é um suor prazeroso, é um suor de realização, porque em Cristo todo esse peso foi quebrado. Se Cristo levou os meus pecados, nova criatura eu, as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Qual é a minha oração nessa semana? Para vocês. É que a bênção de Deus invada o teu trabalho. Mas para isso a gente precisa romper de fato com essa maldição lançada do pecado, gente. Para a bênção de Deus invadir a nossa vida, nós temos que vencer essa mentalidade falida, que foi incrementada na mente de muita pessoa que se diz cristã. Isso aqui eu nem preciso fazer pesquisa. Eu acho que eu me relaciono com muita gente, e por me relacionar com muitas pessoas, eu vejo quanta gente está presa ainda em tantas coisas do Velho Testamento, a velha aliança, aquele sofrimento que a pessoa precisa passar. E tem muita gente que bate no peito e diz: é prova, é deserto. E nem entende o que é deserto. E nem entende o que é prova. Porque se entendesse que era prova, nunca falava isso. No deserto tinha o quê? Tinha maná. No deserto tinha o quê? Tinha cobertura de sombra, para a pessoa não pegar, não se queimar. Não tinha ou não tinha? Tinha provisão, tinha tudo. Então que deserto é esse que falta tudo? Que traz necessidade? Que ninguém consegue pagar as contas? E aí fala deserto? Não. É falta de controle, é falta de você entender quem é Deus de fato para você. E aí, às vezes, você está gastando além da conta e está culpando Deus, dizendo que Deus está te provando, e você está ficando na prova há anos, está ficando em deserto, como vocês dizem, há anos, sendo que vocês nasceram para prosperar.
sendo que vocês nasceram para comer do melhor dessa terra. Quando Cristo Jesus ele morre pelos nossos pecados, toda a humanidade que era escrava, ela é livre agora. Ela é livre para viver não segundo os seus quereres ou a sua vontade. Ela é livre para escolher a não estar mais preso a nada que faz ela sofrer, ela padecer, ela viver uma vida de dor mesmo. Ela é livre para viver uma vida tranquila, ela é livre para viver uma vida alegre, ela é livre para viver uma vida feliz, ela é livre para viver uma vida sem esse sofrimento da dor. Levante sua mão e eu quero profetizar para você. 2026, diga assim comigo, 2026, eu vou viver a bênção de Deus naquilo que eu faço, pois o pecado não terá domínio na minha vida, o pecado não terá domínio em tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer no ano de 2026 vai ser abençoado por Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Você tem liberdade de Deus, porque o sangue de Jesus, Ele te deu esse poder, Igor. Calma, eu ainda vou começar a pregar. Vamos lá, anota isso por favor. 3 pontos importantes que eu quero falar com vocês nessa noite. 3 pontos importantes. Guarda isso aí que eu quero falar rapidamente. Esses 10 minutos aí é o tempo que eu tenho, é? Ou está errado? Primeiro ponto. O trabalho é posto na vida do homem antes do pé, mas o pecado não traz o trabalho. O pecado traz o sofrimento sobre o primeiro ponto. O pecado não trouxe trabalho. O pecado trouxe sofrimento sobre o trabalho. Ponto 2. O trabalho era o meio pelo qual Deus manifesta a sua bênção, ou manifestava a sua bênção, e manifesta até hoje. Ou seja, o diabo distorce agora o pecado e faz com que o trabalho gere maldição. Você conhece pessoas que reclamam de trabalho? Conhece ou não? Vocês conhecem? Ninguém conhece aqui? Só 2, 3, 4? Você conhece ou não? Está difícil arrumar gente para trabalhar, não está, gente? Sangue de Jesus, diga, sangue de Jesus tem poder. E depois que liberaram essa tal de bolsa pobreza, que família não dá para sustentar. Aí piorou, meu irmão. Mas vamos lá. Então o diabo ele distorce. Agora o pecado ele faz com que o trabalho gere maldição, isso é que ele diz. Mas a visão de Deus é que o trabalho faça com que a bênção, ela se manifeste em nossa vida. Porque quando você trabalha e Deus abençoa, é muito simples. Deus fala que Ele abençoa aquilo que a gente faz. E onde Deus coloca a sua mão poderosa, Ele abençoa, Ele faz o que? Prosperar. Parte 3, ponto 3. O trabalho em um mundo sobre a influência do pecado é sofrido, mas o trabalho sobre a bênção de Deus é prazeroso. Eu fico olhando que tem gente, minha sogra, que pede a Deus tanto uma porta de emprego, mas quando abre, pastor Felipe, diz assim, é cansativo, viu? Aí eu olho assim e digo, meu Deus, o infeliz já está dizendo que está cansado. A bênção, a vaza que pediu o emprego já está dizendo que está cansado. Nem começou, está cansado. Nem começou, está doloroso. Nem começou, está sofrido. É porque esse tipo de gente, posso falar ou não?
está debaixo da maldição do pecado. Não entende que é livre em Cristo Jesus para prosperar. Então esse tipo de gente é aquela pessoa que tem a mentalidade ainda de escravo. E não entende que o trabalho é que vai trazer o mantimento para dentro de casa e vai fazer ela ter alimento nos seus celeiros. É como se a pessoa ela fosse mesmo de fato uma pessoa ingrata, infeliz, insatisfeita. É como se a pessoa mostrasse no fundo quem ela é. E às vezes a gente insiste, a gente aposta, a gente tenta, mas de fato tem muita gente que vai se decepcionar, porque quem gosta de trabalho não tem dia, não tem hora, não tem negócio de estar chovendo, não tem negócio de dizer eu estou sem Uber, estou sem transporte, eu estou sem isso. Vai para cima, arregaça a manga e chega lá, sim ou não? Eu me lembro quando eu ia trabalhar, eu tinha que pegar um busão lá em Paripe, para vir para cá, para o centro. Mas em Paripe você não pode sair de lá 8 horas, senão você chega atrasado. Não pode sair 7, senão você chega atrasado. Você tem que sair 5 horas da manhã, para chegar na nossa terra. Não tinha carro, não tinha nada. Mas 8 horas em ponto, no tocar do sino, eu estava lá. Então, às vezes, a pessoa vê o seu resultado, mas não vê o que você passa, o que você sofre, o quanto você tem que se esforçar. Mas em tudo eu ia sorrindo, e nem era crente. Em tudo eu ia alegre, nem crente eu era. Em tudo eu ia feliz da vida, porque a minha vontade era de trabalhar, porque eu precisava ganhar o reme-reme, né? Faz-me rir. É ou não é? Então faz-me rir, me dava alegria no final do mês, que eu pegava o meu faz-me rir e ia tomar minha cerveja gelada na época. A vida era essa, era ou não era? A gente trabalhava para comer e beber. Aí depois você vai criando maturidade, você vai construindo as coisas. É assim ou não é? Mas no tempo da vibe, né? No tempo do mundão, era para isso que a gente trabalhava. Eu me lembro que aos 13 anos de idade, eu descia para a matéria de construção de meu pai, e sentava ali e dizia, meu pai me ensina a trabalhar. Aí meu pai dizia assim, vai descarregar o carro de cimento. Eu digo, hã? Cimento? É. Aí eu peguei o primeiro saco de cimento, quando eu botei nas costas, as costas foi crack. Eu digo, peraí que eu não vou perder para você cimento. E aí eu pegava o cimento no peito, para as costas não empenar. E eu descarregava o carro todo no peito. Aí depois eu ia ganhando força, porque o saco de cimento tem 50 quilos. Aí eu botava já no ombro, aí depois já botava nas costas, depois eu botava na cabeça e o saco de 50 ficou leve. Então, eu sempre fiz para ganhar o meu dinheirinho no final de semana. E naquela época, 5 reais, 10 reais, era dinheiro que não acabava mais, era ou não era? Acho que vocês não são tão velhos assim, igual a mim, sangue de Jesus. Acho que eu sou mais velho que vocês. 5 reais não era dinheiro, não? Vocês estão dizendo que vocês estão novinhos, né? E era assim, o trabalho. E eu sempre tive essa alegria de trabalhar. Contanto que eu com 18 anos de idade, eu já ganhava bem, eu já tinha empresa no meu nome, eu já estava ali com o escritório trabalhando como empresário, aonde eu tinha tudo para ser um CLT, um funcionário, mas eu escolhi sorrir, ter prazer, e nem conhecia Deus, pastor Fernando. Quando eu entendi quem era Deus, meu irmão, aí que a chave virou, como diz o povo, né? A chave virou, e aí eu disse, agora eu sei de que fato, o que eu tenho que fazer com o meu trabalho. E eu tenho prazer em trabalhar. Caio me conhece há bastante tempo, e ele sabe, eu sempre disse para ele, pastor, você, na igreja, ele falava, eu disse, meu filho, você sabe qual é o meu prazer? É trabalhar e ser o maior dizimista da igreja. Porque quanto mais Deus me abençoa lá fora, mais eu abençoo a obra dele. E até hoje, eu acho que eu vou morrer, e vocês nunca vão me ver vivendo da obra, porque é um negócio que eu tenho com Deus, é diferente. Deus vai me aposentar lá fora para fazer a obra de graça. Por quê, gente?
porque isso está no meu coração. Enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem gás, enquanto a gente tem energia, vamos trabalhar com alegria, vamos trabalhar com muita fé. Cadê o ponto 3? O que a gente precisa agora, de fato, é reposicionar. Abra, por favor, o livro de Eclesiastes, capítulo 5, o verso 18. E nós vamos começar agora, tá? Eu estava só contando um pouquinho de história para vocês. Eclesiastes, capítulo 5, verso 18. Por que eu falei reposicionar, gente? Porque muitas pessoas ficaram dessa forma que eu falei, no tempo de Adão, no tempo do sofrimento. E muitas pessoas saíram disso. E quem sai, Igor, de fato, prospera. Quem fica, não sai do lugar, não prospera, não vai para frente. Olha o que está escrito: eis que eu observo ser uma coisa boa, comer, beber e desfrutar, o resultado de todo o esforço que se faz debaixo durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. É algo agradável ao homem, pois esta é a porção que lhe cabe. Olha o que a Bíblia está dizendo: eis que eu observo ser coisa boa, comer, beber e desfrutar, o resultado de todo o seu esforço, todo o seu trabalho, que você faz debaixo do sol. Isso é louvável a Deus. Você desfrutar, você comer. E a Bíblia está dizendo, os poucos dias que Deus lhe dá, pois esta é a porção que lhe cabe. Olha o que a Bíblia está contemplando para a gente. O homem estaria trabalhando ao longo de toda a sua vida, e ele comeria do suor do seu rosto, até que voltasse o pó da terra, porque do pó ele foi Agora, ela está dizendo o seguinte: mas existe uma coisa boa, que é o quê? Que é poder comer, desfrutar de todo o bem, do todo o seu trabalho enquanto a vida. Velho Testamento, você vai trabalhar, vai sofrer e vai comer do sul. Aqui em Eclesiastes, no livro da sabedoria, está dizendo assim para mim e para você, que nós vamos trabalhar, vamos comer, vamos desfrutar do resultado do nosso trabalho, porque isso é coisa boa. Lá, sofrido. Aqui, bacana, legal, bom. Lá, dolorido. Aqui, já está tudo bem. Mas chegou no novo? Não. São escolhas. São escolhas. Abraão prosperou no velho ou no novo? Hein? No velho. Isaac prosperou no velho ou no novo? Davi prosperou no velho ou no novo? Salomão prosperou no velho ou no novo? E Saul prosperou no velho ou no novo? Mas ele voltou. Ele se perdeu. Aí você vai ver no Velho Testamento quem avança e quem se perde. Você vai ver no Velho Testamento quem entra na terra prometida e quem fica para trás. Só que quem fica para trás, gente, quem não tem resultado, você não vê história. A história tem fim. Mas quem tem resultado, quem vai para frente, quem não desiste, quem tem alegria naquilo que faz, você vê história. Você tem lembrança, você tem memória. Por que você tem memória, você tem lembrança? Porque são pessoas que têm relevância. Na Bíblia, se perguntar se você quer ser igual a Esaú, você vai dizer, não, eu quero ser igual a Isaac. É ou não é? A Jacó. Eu quero ser igual a Abraão. Eu quero ser igual a Davi. Eu quero ser igual a Salomão.
Mas você não vai querer ser igual a pessoas que foram derrotadas. Ninguém quer seguir derrotado. Diga para mim assim, para eu te ouvir bem forte. Eu não quero seguir derrotado. Ninguém quer caminhar com gente derrotada. Neguinho só quer caminhar com gente que tem resultado. Aí tem gente que quer casar, aí escolhe o marido. Aí o marido, quando ele é um 71, ele diz: meu trabalho, eu ganho 10 mil, mas quando você casa, ganha 1.000. Aí já casou, né? Aí temos o 71 aí ainda que existe no mercado, ele canta a fantasia e diz, aluga o carro e diz, esse carro é meu. E aí a mulher cai nesse encontro, né? Por quê? Por que não continua? Porque não existe amor e cabana, gente. Existe amor e pix. Amor e resultado. É ou não é? Uma coisa é vocês depois que casaram e passarem um vale junto. Outra coisa é vocês escolherem alguém no vale. Ninguém escolhe ninguém em vale. Só tem um que escolhe alguém em vale. É aquele que pega o homem que não é nada para fazer ter resultado. O homem não escolhe, porque somos homens, somos seres humanos. Mas se você olhar na Bíblia, Deus vai escolher aquela raça que aos nossos olhos eram incapazes. Eram pessoas que jamais teriam resultados. Eram pessoas que estavam totalmente afastadas de algo que a gente queria estar perto. Imagine, Deus pega Davi aonde? Lá no pasto, cuidando da ovelhinha. Os irmãos eram tudo fortão, tudo de guerra, tudo de batalha, mas ele escolhe um que não era de guerra, que não era de batalha, porque Deus sabia a história de um Davi, o que poderia se tornar na mão dele. Então, a diferença é que o pecado, ele destrói a nossa mentalidade, achando que a gente não vai ter mais como ser alguém na vida. A gente acha que a gente não vai prosperar porque nós estamos o tempo todo sendo amaldiçoados pelo inimigo das nossas almas. O adversário está lutando para que você não prospere, para que você seja uma pessoa pedinte, seja uma pessoa infeliz. Mas não existe isso, cara. Escuta o que eu vou lhe dizer, por favor. O diabo ele só consegue mexer em pessoas que a mente ainda está presa na escravidão, que a mente ainda está presa no pecado, que a mente ainda está presa na maldição, que a mente ainda está presa na sofrência. Quem escutava a rocha aqui do mudão? Quem era que escutava a rocha? Levanta a mão você mesmo. Olha, tira esse negócio no meio dos crentes, por favor. Essa sofrência lá, que a gente gostava, né? Eu escutava, viu? Sabe isso aqui, não é? Quem escutava está aqui. Quando eu entendi que essa sofrência só tinha música para levar a gente para baixo, quanto mais a gente estava sofrendo, a música vinha para fazer a gente sofrer mais ainda, mexer com as nossas emoções e transformar eu e você em uma pessoa vítima. Aí eu olhei para lá e digo, nada, meu irmão, quem vai escutar isso é o coelho, cai fora. Tirei esse negócio, joguei fora e disse, Senhor, não quero isso mais não para a minha vida. Quero algo que me bote para cima, que me agite, que me deixe acelerado. E acabar com isso, mas é assim a realidade, gente. Esse negócio de você estar olhando o que Deus está falando aqui, que a gente vai desfrutar, que a gente vai comer, que a gente vai ter o nosso resultado, é bom. Os olhos de Deus, Ele vê isso como uma coisa maravilhosa. Abre por favor, filho. No mesmo texto de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 2. Olha o que está escrito. Deus dá o quê? Bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta que os seus olhos... Está te faltando alguma coisa? Tá não? Está completo? Está completo? Está completo? Está limpo.
Está faltando o quê? Aquela Ferrari, né? Aquela Porsche. Você quer montar e acelerar e dizer assim: ô inimigo, eu não disse que eu ia chegar lá, e acelera aquela descarga. Está faltando alguma coisa aí ou não? Tá, gente, vamos ser sinceros. Tá. A gente deseja muita coisa. Os nossos olhos já viram muitas coisas, mas a gente ainda não tomou posse. Sim ou não? A gente precisa ser verdadeiro. Vamos lá, vamos ler de novo. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não permite desfrutar tais coisas, e outros, ou e outra, as desfrutam em seu. Isso é inútil, é um mal. Aí eu vou lhe falar o quê? Aqui eu vou chegar onde você vai ouvir agora. Nos falta, não nos falta? Mas às vezes a gente está desfrutando mais do que aqueles que têm aquilo que nos falta. Às vezes você tem tempo para ir para a praia, e quem tem dinheiro suficiente, nenhuma praia consegue chegar. Às vezes você pega um avião e tem condições de ir para a primeira classe, e às vezes tem um dono de um avião que nem está conseguindo mais ter tempo para voar, porque ele está tão consumido pelo trabalho que ele não está desfrutando. Deus dá riqueza, Deus dá bens, melhor dizendo, no plural, honra ao homem, de modo que não lhe falte nada que os seus olhos desejam. Dá, mas tem gente que não está desfrutando, tem gente que não desfruta. Lembra quando você tinha aquela Monarch? Lembra aquela Monarch? Quem teve Monarch aqui, levante a mão. Teve ou não teve? Qual era aquela outra, aquela que era? É a Caloi, né? Está vendo que vocês lembram? Quando você tinha Caloi, quando você tinha Monarch, você era feliz ou não era? Era ou não era? Descia a ladeira, hein? Subia, levantava as mãos, abria e disse: estou livre. Ia descendo a ladeira assim, equilibrado que só. Hoje se descer cai, que enferrujou. A gente tinha um bagageiro para botar os negócios e aquela garupa para alguém pongar em cima. Era feliz ou não era? Não era. Hoje, às vezes tem uma moto, tem um carro, mas não desfruta. Há uma diferença, há um peso. Você pode ter carro, você pode ter moto, você pode ter casa boa, mas o melhor de tudo é desfrutar disso. Tem piscina? Desfruta, mergulha nela. Tem carro bom? Desfruta, liga ele, acelera o motor e vai para cima. Não fica preocupado com quilometragem não, deixa a quilometragem rodar. Porque tem gente que fica com medo de quilometragem, já vai rodar tanto, na hora de eu vender eu vou perder dinheiro. Não, meu irmão, desfruta, porque você não sabe se amanhã você está vivo. Tem roupa bonita? Veste ela. Vai esperar o dia da festa. Que festa, meu irmão? A festa é agora. Pastor Cláudio Duarte disse assim a um irmão que acabou de casar. Eu lembro que ele falou assim para ela. A irmã comprou um negócio daqueles talheres de ouro, né? Aí ela ficou guardando aqueles talheres de ouro. Aí o cara ficou encucado com aquilo e foi perguntar para o pastor Cláudio Duarte: Pastor Cláudio, rapaz, minha mulher comprou uns talheres lá, rapaz, que é de ouro. Vocês ouviram isso, não? É de ouro. Aí ele: ouro ou pintado, né? Porque tem uns pintados que a gente diz que é ouro, mas era de ouro. Aí ele chegou assim: mas ela não bota na mesa. Eu disse: ele: pois agora você chegue lá e diga: bote nessa mesa logo esse negócio de ouro, porque se você não botar comigo, você vai botar com o Ricardo lá na frente. Então, se você comprou, usa logo, irmão. Se é teu, use e abusa. Senão pode vir Ricardo e Chilibrina lá, Chiquinha, né? E aí o bicho pegar depois. O segredo da gente é desfrutar a vida. Está chegando o final do ano, e aí, você vai ficar trabalhando? Você vai ficar o tempo todo se esforçando, sofrendo? Desliga um pouquinho o botão, tira umas férias, 5 dias, 10 dias,
Vai para a praia tomar água de coco. Não estou com dinheiro não, pastor. Vai tomar banho de mar então. Toma sol. Pastor, mas eu estou sem protetor. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E aí vai, desfruta. Eu estou contando os dias para eu relaxar. Eu não aguento mais. Mas a gente precisa desfrutar. A gente precisa celebrar. A gente precisa viver. Porque os nossos dias estão contados. Eu vou aumentar, vou sair do trabalho. Eu disse, ei, cadê os casados? Levante a mão. Vai namorar, benção. Vai beijar na boca. Vai desfrutar com a mulher da sua meninice. Desfruta. Hoje não, que amanhã pode já acabar. Faz hoje sim. Hoje eu estou com dor de... Que negócio de dor de cabeça? Tem Dorflex, tem dipirona, e tem Tilenol. Arranca essa dor de cabeça em nome de Jesus. E hoje eu estou com a perna doendo. Que perna doendo? Espera aí que eu vou dar massagem. Espera aí, irmão, não tem desculpa. Tem procrastinação, tem deixar para amanhã. O que você pode fazer? Isso é em tudo na vida, gente. Se a gente ficar aqui o dia todo, a gente vai ficar aqui o dia todo falando de coisas que a gente deixa para depois. Em vez de desfrutar, celebrar. Eu não sei vocês, mas lembra? Às vezes a gente compra uma carne, né, uma picanha, aí joga lá na geladeira e diz, final de semana eu vou fazer um churrasco. Passa o final de semana, não faz. Passa o outro, não faz. Pega essa picanha, corta ela e come no almoço. Pastor, mas eu tenho que guardar. Não guarda não. Come a picanha no almoço. Frita ela lá, meu irmão, com azeite, sal, e bota uma cebolinha e bota para dentro. Depois você compra outra, porque senão você vai ficar deixando para amanhã esse churrasco que nunca chega. Você entendeu? Então a gente precisa parar de ficar juntando esses tesourinhos na terra e esquecendo de desfrutar. Porque vai ter gente que vai ter bens, vai ter riqueza, vai ter honra, vai ter tudo, mas não vai desfrutar. Diga, eu quero ter riqueza, eu quero ter bens, eu quero ter honra, mas acima de tudo isso, eu quero desfrutar. Eita glória! Quem vai comprar passagem para viajar no final do ano, já levanta a mão e dá um glória a Deus. Eu só não posso porque a mulher está grávida, senão já tinha partido, amigo. Esse negócio de neném vir nessa época, né? Já está me deixando abençoado. Janeiro. É isso que você vai desfrutar lá no hospital. Olha, abre aí para mim, por favor. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção, ela faz toda a diferença. Abre lá, meu filho. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui. Você está entendendo uma coisa? Gente, a bênção de Deus, ela não traz pobreza. A bênção de Deus não traz falência. A bênção de Deus não traz dores. A bênção de Deus traz riqueza e não inclui dor alguma. Você está entendendo que às vezes é o inimigo, o adversário que implanta na nossa mente que a gente tem que sofrer? Tem que passar por momentos difíceis? Até um momento difícil, ele é leve, ele é com paz, ele é com alegria. A fase difícil é leve, é paz, é alegre. Eu tinha momento que eu não tinha pão em casa e só tinha o creme crack. E eu comia o creme crack e ainda fazia assim, é um pão com carne. E dando glória a Deus e aleluia, sem murmurar. E às vezes as pessoas têm algo dentro de casa, pastor Felipe, e ainda murmura, ainda reclama,
ainda fica ali, o bicho chato é o tal da murmuração. Se eu que sou homem não aguento, imagine Deus. Quem aguenta a murmuração aqui, levante a mão. Ninguém aguenta. A reclamação, ela é uma ingratidão diante do nosso Deus. Mas se Deus abençoa e não acrescenta dores, é assim: eu rompi com o pecado, porque há uma bênção sobre a minha vida. Eu rompi com a maldição, porque há uma bênção sobre o meu trabalho. Eu rompi com tudo, porque é Deus que multiplica, é Deus que faz as coisas prosperarem. A multiplicação está na mão de quem? De Deus. A transformação da água em vinho está na mão de quem? De Deus. É Ele que transforma a água em vinho. É Ele que faz a gente ser abençoado. Então, se Deus nos abençoa, quem sou eu para me amaldiçoar? Quem sou eu para ouvir alguma coisa de maldição sobre a minha vida? Chega disso. Você não nasceu para ser amaldiçoado. Diga para mim e para Deus ouvir uma voz alta: eu nasci para ser abençoado por Deus. Salmo 127, versículo 2 e 3. Não vai dar para eu terminar essa mensagem hoje. Salmo 127, versículo 2 e 3. Verso 2, filho. Diz assim: inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem? O Senhor concede o sono àqueles que... A leitura de Provérbios diz: o Senhor abençoa. A leitura de Salmos diz: o Senhor concede sono àqueles que Ele... Em Salmos, Deus me ama. Em Provérbios, Deus abençoa. Levante sua mão assim. Diga comigo: abençoado e amado. Diga: eu sou abençoado e amado. A bênção de Deus, gente, não traz um trabalho sofrido. Não traz. Não traz. A maldição era para Adão e aqueles que estão presos ainda em Adão. Mas a gente que nasceu de novo em Cristo, nós não somos mais amaldiçoados, nós somos abençoados por Deus. Salmo 128, verso 2, rápido, 128, verso 2, só pular. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e será próspero. Comerá do fruto do seu trabalho, será abençoado ou feliz e será próspero. Está entendendo? O seu trabalho é para te abençoar, para você comer bem, para você ser feliz e para você prosperar. Prosperar, gente, prosperar financeiramente falando, é como eu te falei. Antes você tinha uma Monark, hoje alguns têm uma motinha, hoje alguns têm um carrinho. Antes a roupa que você comprava era réplica, hoje você consegue comprar original. Está entendendo? Prosperidade é isso. Prosperidade é você ir crescendo a cada momento da sua vida. Prosperidade não é você chegou lá e pá, eu já sou ricão, já tenho tudo de dinheiro, nada me falta. Não, prosperidade é você crescendo, é crescimento com raízes, com profundidade, com a bênção de Deus, com Deus te abençoando. E aí você vai olhar para cima e vai dizer, você olha para o espelho e diz assim: eu olhava para mim, eu era pobre de marré, e desci. Né, Caio, coitado, parecia aquele menino da Etiópia. Hoje está chique, 12 anos de idade, com a barriga de verme, com aquela com aquela farda do colégio. Qual é o colégio mesmo? Nome? Exília, lá de Santo Antônio de Jesus. Aí vai eu passando e craio: pastor, digo, quem é esse cafuso?
Ô pastor, você vai pregar aqui na cruzada? Eu digo, eu me lembro isso até hoje, eu nunca esqueci isso. E tá Caio, eu digo, rapaz, que isso? Aí ele, no dia da cruzada, tá Caio lá sentado, eu digo, mas rapaz, não é que esse menino veio? Aí pronto, gostei de Caio desde o início. Aí Caio ficava pegando a Topic para ir para lá para casa no final de semana, tomar banho de piscina, desfrutando do trabalho do pastor. São sabidos. E aí quando ele chegava lá, ainda chegava de calça, viu, que era crente assembleano, que usava calça, né, e camisa. Aí ele chegava lá e, pastor, tinha uma bermudinha aí para mim. Eu digo, o crente que ele ia usar o short ia devolver. Não, ele levava. Deus ainda estava trabalhando na vida de Caio. Não tinha jeito. E esse short durava, que ele ia crescendo e o short nada, ele usando o short, parece que ele guardava o short, olha esse short aqui, ele guardava tanto cuidado, tanto carinho, que virei mexer, daqui a pouco ele aparecia com o short. Eu digo, rapaz, esse short tem quantos anos que eu já lhe dei? Você ainda tem ele? Tenho, não estraga não, esse é do bom. Esse cara, eu já dei tanta risada com ele. Ai, Deus. Pega o papel aí, ou pega uma anotação rapidinho, só para a gente finalizar aqui a mensagem. Vai a gente anotar isso aqui. Eu já vou encerrar. 3 frutos que eu quero profetizar sobre o seu trabalho, no sentido do que a palavra ensina. Número 1, o teu trabalho traz provisão. Vai ter comida na tua mesa, vai ter roupa no teu armário, vai ter teto sobre a tua cabeça, vai ter descanso para a tua casa, porque o trabalho traz provisão. Número 2, o trabalho traz proteção. Você cerca a tua família, você cuida dos teus, você os envolve em segurança, e você vai trabalhar, e vai ter pão na tua mesa, e proteção, e uma vida mais segura para a tua família. Levanta a tua mão bem alto e diga: provisão, proteção. Número 3, prosperidade. Eu sei que a palavra ela ficou um pouquinho deturpada, né? Mas é como eu falei, a prosperidade é algo que você vai crescendo, você vai para frente. E chegou de pé, está de bicicleta, está de moto, está de carro, aí começa a casa própria, e aí começa casa de praia, e aí começa casa de aluguel, e aí começa, eu vou abrir mais uma empresa, e aí começa, a prosperidade vai vindo. Eu estou sentindo Deus tomando esse ambiente aqui agora. Deus está falando comigo aqui agora. Eu vou prosperar esse povo dessa igreja de uma forma sobrenatural, onde eles vão multiplicar. A multiplicação está sendo derramada sobre nós. Espírito Santo, bendito seja o Senhor nesse lugar. Deus tem prosperado a sua casa, Deus tem prosperado a sua vida, Deus tem trazido paz no seu lar. A bênção do Senhor está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. A bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, pelo contrário, ela traz alívio a um sustento do Pai sobre as nossas vidas. Prosperar e progredir. Repete comigo: prosperar e progredir. Você vai progredir, você vai prosperar. Você não está debaixo mais da maldição, pelo contrário, Deus quebrou toda a maldição na sua vida, Deus quebrou toda a maldição na minha vida, Deus quebrou toda a maldição no nosso lar, na nossa família, na nossa geração. Em Cristo nós não somos mais malditos. Eu vou te provar isso agora na Bíblia. Abra comigo Romanos, livro de Romanos, por favor. Glória seja dada a Jesus. Glória seja dada a Jesus. Romanos capítulo 8, se eu não me engano, acho que é o versículo 1. Coloca aí. Romanos 8. Portanto, agora já não há
condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vamos repetir bem alto? Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, não há condenação, não há maldição, não há sofrimento, não há dores para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que é isso? Isso aqui, gente, é o diabo tentando afetar o teu trabalho, tentando afetar a sua vida, o teu ânimo, a tua fé, afetar os teus relacionamentos. Mas eu estou sendo aqui um profeta de Deus para a sua vida, para ensinar você dessa igreja sobre a felicidade no trabalho. O trabalho não vai te afetar, pelo contrário, vai te trazer alegria, sorriso, felicidade, a bênção no trabalho, a multiplicação no trabalho, a transformação no trabalho, a abundância no trabalho. Não tem sofrimento. Pastor, como assim? Não tem sofrimento. Ah, pastor, porque você não sabe, eu estou trabalhando até a meia-noite, mas trabalho com alegria, porque o resultado vai chegar. Se você está trabalhando é porque tem algo a fazer e tem algo para ganhar, sim ou não? Então eu trabalho porque eu tenho um resultado. Eu trabalho porque eu tenho um resultado. Levante, fique de pé em nome de Jesus. Amanhã eu quero que você acorde bem cedo, que você tome um banho, um belo banho, bote uma boa roupa, vá se arrumar, mas se arrume e vá para o seu trabalho, vá para o seu escritório, vá para a sua empresa, vá para o seu trabalho, não sei, vá, porque vai ter uma novidade de Deus para você. Deus está falando muito ao meu coração nesses dias ainda. O ano de 2025 não acabou, gente. Ainda você vai ter uma resposta de Deus, que você vai entrar o 2026 dizendo assim: olha, eu não vou entrar o 2026 amaldiçoado como eu pensei. Cristo, Ele me libertou, e nenhuma condenação há, porque Cristo me libertou. Cristo não está debaixo de maldição para nos amaldiçoar, gente. Pelo contrário, diz, Cristo está debaixo da cruz, porque Ele se tornou maldito, Ele se tornou a maldição, para pegar tudo aquilo e dizer: olha, meu filho, minha filha, essa pessoa que está aqui, ela não tem mais ligação com Adão, não tem mais ligação com o pecado. Eles venceram, porque eu venci, e eles também vencerão. Isaías capítulo 55, ele diz o quê? Melhor dizendo, ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas nossas transgressões ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, todas as feridas, todas as doenças, todos os nossos pecados. E por aflito, por ferido, por moído, por ter sofrido, nós estamos livres disso. Não há condenação, não há dor, pelo contrário, é alívio. Deus está derramando alívio na sua alma hoje. Vai ser um dia abençoado. Recebe ânimo do Senhor, recebe a alegria do Senhor, recebe a paz do Senhor no seu coração. Que o Senhor te prospere, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e lhe dê a paz. Que o Senhor te abençoe, não só hoje, mas sempre. Que amanhã seja um dia de resposta. O teu trabalho, ele te protege, protege a tua família. O teu trabalho, ele é abençoado por Deus. Glória seja dada a Jesus. Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós sabemos que trabalhar para o Senhor, meu Pai, não é fardo algum, pelo contrário, é honrar o teu nome, é glorificar o teu nome,
Trabalhar, meu Pai, para ter o mantimento na nossa casa, para prosperar nessa terra, é abençoado pelo Senhor, porque o Senhor abençoa, meu Pai, aquele que trabalha. O Senhor, meu Pai, a Tua palavra diz que digno é o homem do seu trabalho e do suor do seu rosto. Então eles vão prosperar, meu Pai. O inimigo falou que não ia, mas o Senhor está dizendo nesta noite que o inimigo não tem poder para amaldiçoar ninguém, porque o Senhor já abençoou esse povo que aqui está, meu Pai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Bem alto assim para cima, assim, com a ponto de receber. Teu trabalho vai te trazer provisão. O teu trabalho vai trazer proteção e o teu trabalho vai trazer prosperidade. Deus está transformando um dia de trabalho comum em uma segunda-feira extraordinária, em uma semana extraordinária. Vocês vão viver as últimas semanas do mês de dezembro de uma forma linda e extraordinária, onde nós vamos celebrar aqui a virada de ano com toda a glória e toda a gratidão ao nosso Pai, porque o ano de 2025 Deus marcou a nossa história. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode louvar a Deus por isso? Glória seja dada a Jesus. Vamos louvar o Senhor para a gente encerrar o culto.